A gente ministrar a palavra, se você quiser já abrir a sua Bíblia, 2 Pedro. Pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, nós já vamos ler. Mas antes da gente ministrar a palavra, enquanto você procura aí, estava ministrando aqui e a palavra que você acabou de declarar é: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. Dá para entender a profundidade que você acabou de falar? Tudo é tudo. Não é alguma coisa. Tudo é tudo. Às vezes a gente acha que estar aqui no altar é simples. Tudo entregarei. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de abrir mão de tudo. E eu fico tentando entender como alguns buscam, graças a Deus isso não acontece na nossa igreja, mas alguns buscam o estrelato. Estar no altar como se aqui fosse algo... Não, quem está aqui tem que ser servo do servo. Quem está aqui tem que ser mais humilde do que humilde. Quem está aqui para fazer a vontade de Deus é assim. Tem que abrir mão de tudo. Abrir mão daquilo que Deus pedir. Isso não tem nada a ver com a mensagem. Eu estou só falando porque Deus colocou no meu coração. Às vezes a gente pensa assim: aquele que deixar pai, que não deixar pai, ou mãe, ou irmão, ou filhos, ou filhas, por amor de mim, não é digno de mim. E alguém disse para mim um dia que ia deixar a esposa por amor ao Senhor. Eu falei: você está interpretando a palavra errado. Não estou não, pastor. Lá está escrito que tem que deixar esposa e filho por amor ao Senhor. Eu falei: mas não é bem assim. Se Jesus disse que você tem que cuidar dos seus, porque aquele que não cuida dos seus, diz a Bíblia, negou a fé e é pior do que infiel. E a palavra de Deus não se contradiz. O que ele está dizendo para você não é para você abandonar a tua esposa e teu filho. É para você não amar mais a tua esposa e o teu filho do que a ele. É diferente, não é? É por isso que tem um monte de teologismo por aí, um monte de gente pregando aquilo que quer, porque não estuda a palavra. Não busca fazer a junção de textos com contextos. Lê um texto, embrulha e manda, e aí o povo, porque não analisa também, acaba indo por ventos de doutrina. Só para esclarecimento e para que você saiba que estar no altar do Senhor não é nada simples. Você abriu em 2 Pedro, amém? Capítulo 1, Pedro está saudando aos leitores da sua carta, e nessa saudação ele faz uma abordagem interessantíssima que eu quero meditar com os irmãos hoje. Versículo 3 em diante diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Por que ele tem feito isso? Continuando o versículo: para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, agora prestem atenção, acrescentai a fé, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, ou seja, amor ao próximo. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas, o que está dizendo aí na sua Bíblia? É cego. É o que está escrito aí? É cego. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca
jamais tropeçareis. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Nunca, jamais tropeçareis. Somente até aí. Eu quero meditar com os irmãos sobre temperos da fé. Temperos da fé? Vamos botar um outro nome então. Ingredientes essenciais que devem ser acrescentados à fé. Acho que fica melhor. Suplementos alimentares da fé. Tem gente que toma suplemento alimentar. Ele vai para a academia, malha, aí toma suplemento alimentar, daqui a pouco o camarada está desse tamanho. Ficou forte. Porque além da alimentação normal, ele colocou algo a mais para que ele tivesse aqueles músculos todos. Quando não é anabolizante, pode até ser saudável, mas quando é esteroides anabolizantes, aí complica e tira a saúde. Mas nesse caso da fé aqui, não tem nenhum anabolizante prejudicial. Tudo que ele falou aqui é algo com muita propriedade. O que eu vejo? A fé em si, ela existe, mas ela precisa de complementos. Imagine uma pizza, e quem já comeu minha pizza sabe que é boa. Deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, não vendo pizza, então eu posso fazer propaganda, né? Quem já comeu a pizza sabe que é boa. Imagine se você que já comeu minha pizza comesse só a massa. Será que seria tão boa? Não seria tão boa. Com certeza não seria tão boa. Tão boa. Para que ela fique saborosa, é preciso colocar um molhozinho de tomate. Para que ela fique um pouco mais saborosa, é preciso colocar um queijinho. Para que ela fique um pouco mais saborosa, é preciso colocar uma calabresa, ou um franguinho, ou um camarão, para aqueles que gostam. Enfim, é preciso ter algo mais naquela massa simples da pizza. Dá para comer a massa pura da pizza? Dá. Mas vamos tirar a massa então e vamos deixar só o trigo. Dá para comer o trigo puro? Até dá. Mas é bem indigesto de mastigar e de se alimentar com o trigo puro. Então o trigo, junto com a água, junto com o fermento, junto com a margarina, junto com todos esses ingredientes, formam uma bela pizza gostosa. Assim é a fé. A fé em si, ela existe no ser humano, e qualquer ser humano tem fé. Qualquer ser humano acredita em alguma coisa. Você entende isso? Mas eu sou ateu. Você pode não acreditar em Deus, mas em alguma coisa você acredita. Você tem até, o ateu ele tem, na minha opinião, mais fé do que nós. Porque é preciso ter muito mais fé para não crer em Deus do que para crer nele. Então o ateu é uma pessoa extremamente fervorosa para não crer em Deus. E para usar os argumentos, como eu falei no outro dia, da ciência. Como eu conversei com um amigo, e ele falou que ele não acreditava na Bíblia, porque os cientistas escreveram que tudo isso que a Bíblia diz é bobagem. E eles têm as teorias que a ciência comprova. Eu parabenizei ele pela fé que ele tem. Ele falou, como assim? Eu não tenho fé. Eu falei, claro que tem, muito mais do que eu. Para crer no que os cientistas escreveram, é preciso ter mais fé do que para crer naquilo que os homens de Deus escreveram na Bíblia. Porque tudo que foi escrito na Bíblia não há contradição. E o que os cientistas escrevem, toda hora eles estão se contradizendo. Então é preciso ter mais fé, é ou não é? A fé, então, ela está no ser humano naturalmente. A fé é o que nos liga a Deus ou a algo que a gente crê, independente de ser Deus ou não. Todo mundo crê em alguma coisa, acredita em alguma coisa e exercita a sua fé naquilo que ele crê. Ainda que o crer seja o crer no não crer. Deu para entender? Ele crê muito que ele não crê. Mas no fundo, quando a coisa aperta, ele clama por Deus. Porque ele sabe que aquela partículazinha de Deus está dentro de cada um de nós, clamando para nos unirmos novamente com ele. Pois bem, a fé, no versículo 5, no versículo 4, finalzinho do versículo 4, ele diz que a gente tem que escapar da corrupção e da concupiscência que há no mundo. E ele diz que a gente tem que fazer isso com toda diligência. Ser diligente, ou seja, fazer com toda dedicação, com toda atenção. É preciso escapar daquilo que o mundo nos oferece todo o tempo. Mas para que a gente acrescente a fé, e essa fé fique um pouco mais robusta, e ela não vai deixar de ser fé se nós não tivermos esses ingredientes, mas se nós tivermos, ela vai se tornar muito mais robusta, eu diria muito mais eficaz e muito mais agradável a Deus. Primeiro, ele fala da virtude. Olha aí no versículo 5. Ele começa, em vós também, pondo nisso
mesmo toda diligência, acrescentai. E o que ele está mandando fazer mesmo? Acrescentar. Colocar algo mais. A fé só não é que não basta. Ele está dizendo que ela basta para a salvação, mas que se você acrescentar algo mais, essa fé terá uma pitada, um sabor melhor. Você vai conseguir viver melhor. Você vai conseguir agradar mais a Deus. E naturalmente, agradando a Deus, a gente tem um retorno, porque Ele libera sobre nós aquilo que Ele tem para liberar. Você acabou de colocar um monte de pedidos de oração aí no seu papel. É porque você tem fé. Mas precisa acrescentar essa fé à virtude. Vê se não é isso que ele está escrevendo aí. Ó. Versículo 5. Acrescentai à vossa fé a virtude. É preciso acrescentar a virtude. O que é virtude? É fazer aquilo que é certo. É fazer aquilo que é correto. É buscar não errar. Mesmo sabendo que a gente está sujeito ao erro a qualquer momento. Mas eu vou buscar fazer as coisas corretas. Com relação a mim mesmo, com relação aos da minha casa, como eu falei no versículo ainda há pouco, aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel, portanto torna-se maldito aquele que não cuida da sua casa, dos seus, da sua família. E a virtude é fazer o que é certo dentro da minha casa e é fazer o que é correto com o meu próximo e em relação às leis que o nosso país rege, desde que elas não vão de encontro à palavra do Senhor. Então, é preciso ter noção do que é certo e do que é errado, para fazer aquilo que é certo. Todo mundo tem noção do que é certo e que é errado, não tem? Ou alguém não tem noção do que seja certo e errado. Talvez uma criança, elas estão aqui na salinha do lado, talvez elas tenham menos noção do que é certo e do que é errado. Mas até mesmo crianças de 5, 6 anos, quando fazem uma coisa errada, olha para o pai, já sabe que vai receber uma repreensão, não é assim? Ela já tem uma certa noção, apesar de não ter a maldade do pecado ainda. Então, o primeiro ingrediente que a gente precisa acrescentar à nossa fé, para que ela fique mais robusta, mais saudável, é a virtude. É o que ele está dizendo aí. Segunda coisa, preciso acrescentar a virtude, a ciência. Que ciência é essa da qual ele está falando? A Bíblia fala de 2 tipos de ciência. A primeira ciência é conhecimento. Conhecimento de algo que já existe, eu aprendo aquele conhecimento que já existe. E nesse caso aqui não é esse. Não é esse tipo de conhecimento. O que ele está falando aqui dessa ciência, a palavra, eu não gosto de ficar citando o original, porque fica parecendo que a gente é soberbo, quer saber mais do que o outro, né? Até conversei isso esses dias, eu evito citar, mas nesse caso aqui, a palavra é gnose. Gnose vem de conhecimento como sabedoria. É preciso ter sabedoria. Eu preciso acrescentar a fé, a virtude, e preciso acrescentar a sabedoria. Pastor, como é que eu consigo sabedoria? Peça a Deus. Tiago diz que Deus dá livremente e não cobra. É só você pedir. Toda sabedoria reside em Deus. Se nós pedirmos sabedoria a Deus, Deus libera sobre nós a sabedoria e a gente vai poder desfrutar de uma vida melhor. Portanto, 2 ingredientes que precisam ser acrescentados à fé. Primeiro, a virtude. Segundo, a sabedoria. Porque a fé sem sabedoria pode tornar-se loucura. Se eu sou sábio, a minha fé vai ser direcionada a Deus. Se eu não sou sábio, a minha fé pode ser direcionada em qualquer coisa. Aliás, existe uma igreja na nossa nação muito poderosa, muito forte, muito rica, ostenta muito, em que tudo que eles falam agora é fé. Você já viu as propagandas? Na televisão, no rádio? Você precisa ter fé. Mas não dizem que você precisa ter fé. A fé precisa ser direcionada. A fé correta, com sabedoria, ela tem que ser em quem? Em Deus, em Jesus, em quem reside toda a sabedoria, em que pode liberar sobre nós todas as bênçãos, mas também nos dá, como eu diria, obrigações para poder cumprirmos. Não, a palavra obrigação não seria a mais correta a ser empregada, mas ele nos mostra o caminho no qual a gente, seguindo, vamos desfrutar melhor dessa vida. Então, a fé, ela existe, mas precisa ser exercida com virtude e com sabedoria. Terceira coisa que ele coloca aí é a temperança. Bom, a temperança tem faltado em muitos de nós. Temperança é uma palavra que muitas vezes foge do vocabulário do povo, vamos dizer assim, chamado evangélico, do povo de Deus. Por quê? Porque
a vida tem sido tão agitada, as pessoas têm feito tão mal ao próximo, e às vezes esse mal nos alcança porque alguém te fez mal. E qual é a vontade que você tem quando alguém te faz mal? Dá um beijo. Mas não é mesmo. Garanto você. Qual é a vontade que você tem? Grudar no pescoço. Dar pelo menos umas tapas para poder revidar aquele mal que alguém te fez. Esse é o impulso. É o que vem na hora, é ou não é? Mas o que vem a fé com o tempero aqui da temperança? Quando aquele impulso vem, eu consigo dominá-lo. Quando a resposta deve ser automaticamente dura, eu consigo me dominar, porque lá em Provérbios diz que a palavra dura suscita a ira, e a palavra branda ameniza o furor. Se alguém te bater numa face, você oferece a outra. Será que Jesus estava falando literalmente disso? Alguém bateu aqui, você oferece a outra. Será que era disso que ele estava falando? Ou será que seria com esses gestos? Se alguém te ofender, você não revidar. A altura, mostrar a diferença que Jesus faz em sua vida. Temperança, portanto, passa a ser algo que Paulo fala muito nas suas cartas. Pedro está citando aqui, domínio próprio. Se nós conseguirmos ter domínio próprio, muita coisa muda na nossa vida, você concorda? Muitas coisas que você fez no passado, por não ter domínio próprio, estão refletindo negativamente na sua vida hoje. Sim ou não? Sim. Portanto, se daqui para frente você conseguir ter temperança, unir a sua fé à temperança e ter domínio próprio, muita coisa pode mudar para o seu futuro. Para melhor. Não agir com impulso, isso seria temperança. Ter domínio próprio, pensar antes de falar. Às vezes a gente fala sem pensar, né? Aliás, acho que é o que a gente mais faz, né? É falar sem pensar. Vem e puf! Ih, não tinha que ter falado isso. Aí depois só resta pedir perdão. Se não for orgulhoso, pede perdão. Se for orgulhoso, fica se remoendo e sofrendo e fazendo outra pessoa sofrer. Seja ela quem for. Normalmente acontece isso dentro do lar, né? A gente não pensa e fala uma bobagem. O filho faz uma arte, aí naturalmente, se a gente não tiver domínio próprio, se a gente não pensar antes de falar, a gente dá aquela amaldiçoadazinha básica no filho, né? Não é isso que acontece? A gente precisa vigiar. Você vai colher o que você está plantando. Vão fazer contigo a mesma coisa que você está fazendo comigo. Dentre tantas outras coisas que a gente acaba deixando escapar. É preciso ter domínio próprio, é preciso pensar antes de falar. Principalmente aqueles que são casados. Quem é casado precisa tomar cuidado no que fala com a esposa. Porque se eu abro a boca e falo alguma coisa, aliás, vou abrir um parênteses aqui, as mulheres, as irmãs, não vão ficar chateadas comigo, mas a mulher ela é mais sensível. A Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo. Para nós como homens, honrarmos a mulher porque é um vaso, o que a Bíblia diz? Mais frágil, mais fraco. Então não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Portanto, nós, maridos, temos que pensar antes de falar com a esposa, porque depois que você falou, aí a pétala da rosa já caiu, a pétala da flor já caiu, e para você botar uma pétala de flor no lugar é complicado. Depois que aquilo acontece, depois que aquilo fere, para voltar atrás, é difícil. Não é difícil? Restaurar algumas palavras que a gente fala, e aí, às vezes passam anos, aquilo está lá dentro, remoendo. Então cuidado, nós que somos casados, tem que ter muito domínio próprio em falar. Isso não quer dizer que eu não vou falar a verdade. É possível falar a verdade. Tem gente que diz assim, eu sou muito sincero, eu falo na cara. Bom, tudo bem, mas ser sincero não precisa ser grosseiro. Precisa? Ser sincero não é sinônimo de ser grosseiro. Ser sincero não é sinônimo de ser mentiroso, não precisa se omitir. Não, mas eu vou ser sincero, eu preciso falar. E a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em... Você que lê Bíblia? Amor. É preciso ser verdadeiro, mas com amor. Se eu falo a verdade com amor, ainda que aquela verdade doa um pouquinho, porque as verdades às vezes doem, quando a gente ouve, e a gente sabe que aquilo está acontecendo com a gente está falhando em alguma área da nossa vida, e a gente precisa ouvir que alguém nos alerte. Então alguém vem e fala uma verdade para você.
Mas se ele falou com amor, você vai agradecer. Está me alertando para que eu não erre mais. Agora, se você falar aquela mesma verdade na hora errada, de forma errada, aquilo gira ira. Aquilo vai gerar uma ira dentro da pessoa e ao invés de corrigir, piora. É ou não é assim? Então a gente precisa ter temperança. Falar a verdade, mas falar a verdade em amor, saber o momento de falar e não agir com impulso nunca. Fala para o irmão que está do seu lado, nunca haja com impulso, irmão. Fala aí para ele, me ajuda aí. Fala para o outro irmão que está do outro lado agora, nunca haja com impulso, irmão. Nunca haja com impulso. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente age com impulso, normalmente a gente se arrepende. Porque você não reflete naquilo que você vai fazer. Não dá tempo. Sabe aquele ditadozinho popular, conta até 10 antes de responder? O contar até 10 é muito importante. O contar até 10 é não agir com impulso. Seja com quem for, seja com um amigo, com esposa, com esposo, com filho, com pai, com um colega de escola, com quem for. Toda vez que nós agimos com impulso, 99% das vezes a gente quebra a cara. É assim ou não é? Porque a gente age no calor das emoções. E no calor das emoções a gente não raciocina. O nosso racional fica de lado e a gente age com a parte emocional. Aí você fala um monte de besteira, depois, falei um monte de besteira, não era para ter falado. Porque a razão ficou de lado e você usou a emoção. Portanto, até falei isso no outro dia numa mensagem, a emoção te levou a pecar. A razão te leva para Deus. A emoção normalmente te leva para o pecado. Mastiga aí, depois aí na sua cacholazinha aí. Então, terceira coisa, temperança. E essa temperança precisa... Eu acho que eu consigo acabar hoje a mensagem. São 7 tópicos. Acho que vai dar. A paciência. Muitos de nós perdemos a paciência com muita facilidade. Vê se não é isso que está escrito aí no versículo 6. A ciência, a temperança e a temperança, a paciência. Tudo isso são ingredientes que precisam fazer parte da fé, da nossa vida, para que essa fé seja mais robusta, mais eficaz e nos façam crescer. A gente vai chegar lá. A paciência. Muitos de nós assim, eu não tenho paciência. Pastor, eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu sou sanguíneo como temperamento e o sanguíneo naturalmente é impaciente, é explosivo. Não é verdade? Eu já dei estudo de temperamento para vocês. Já dei para vocês? Dei. Eu vou copiar domingo e vou trazer o estudo de temperamento. Vou dar para todo mundo da igreja, porque esse estudo é muito bom. Não sei se seja muito importante. Eu vou trazer domingo. Me cobrem domingo que eu vou trazer o estudo sobre os 4 temperamentos. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Você vai descobrir qual é o seu temperamento e vai descobrir se você está lidando com ele de forma correta ou incorreta. Se você é um sanguíneo controlado ou descontrolado. Se você é um colérico controlado ou descontrolado. O problema não é o seu temperamento, é o controle ou descontrole dele. Se você tiver ele descontrolado, ele pode causar muitos prejuízos na sua vida e a outros que estão ao seu redor. E aí, nessa ministração, o pastor Anésio, quando fala, essa ministração não é minha, quando ele fala do sanguíneo, ele diz assim, tem uma forma simples de você aprender a ser paciente. Já falei para alguns aqui na igreja isso. A tribulação produz a paciência. Está escrito lá em Romanos, se não me engano. A tribulação produz a paciência. Portanto, se eu não aprendo a ser paciente naturalmente por um esforço, entendendo que a paciência pode acrescentar a minha fé, a tribulação é o caminho que Deus vai usar para poder eu aprender a ser paciente. Comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor. Aí a gente não entende por que às vezes a gente está passando por certas tribulações na vida. Deus está tentando nos ensinar a ser paciente. Eu passei por muita tribulação para aprender a ser paciente. Portanto, está falando aqui alguém que precisou viver para poder ter experiência. Por isso que esse estudo de temperamento para mim foi muito importante. Sobre a paciência. Jesus tem paciência contigo, sim ou não? E por que a gente não tem paciência com o próximo? Eu não tenho paciência, camarada vive errando. Eu já expliquei 10 vezes a mesma coisa. E quantas vezes Jesus já falou contigo para você ter temperança e você não conseguiu ter temperança? E ele continua falando. Quantas vezes Jesus falou contigo para buscar sabedoria e você nunca buscou sabedoria? Ele continua falando, não desistiu de você, desistiu. E por que a gente fica tão impaciente, tão irritado com o nosso próximo? Olha para dentro de si e vê em relação a Deus com você, que você vai talvez aprender bastante coisa com o que Deus tem feito para com você, para que você pratique com o seu próximo. A paciência também deve ser acrescentada a piedade. Piedade precisa ser um
um dos ingredientes da fé. Aquilo que eu faço a alguém que não merece. Não, fulano não merece que eu faça isso por ele. Mas a piedade faz o quê? Mas eu vou fazer mesmo assim. Aliás, Jesus ensinou a gente a amar o nosso inimigo. Abençoar os que nos perseguem e nos maltratam. É fácil? Fala para mim. É fácil abençoar quem te persegue? É fácil abençoar quem te maltrata? Mas não é mesmo. Portanto, a gente fica buscando às vezes o sobrenatural de Deus. E a gente acha que o sobrenatural de Deus é alguém rodar, pular e cair e tal. Não estou dizendo que essas coisas sejam erradas em si, desde que elas venham da parte de Deus. A gente aqui não estimula emocionalmente para que ninguém faça isso. O errado, na minha visão, é quando isso é estimulado pela emoção. Quando vem da parte de Deus, não tem nada de errado. A gente às vezes não consegue ter forças em si para se manter de pé. Eu não sei se já aconteceu contigo. Comigo já. Das forças na minha perna se perderem, eu não conseguir me manter de pé e me prostrar diante da glória do Senhor quando fui impactado por ela. Então a gente não está falando disso, está falando daqueles movimentos emocionais que acontecem muitas vezes e que levam as pessoas pela emoção, mas que não produzem vida, não produzem transformação. E aí, quando alguém nos faz alguma coisa, a gente que essa pessoa não merece que a gente faça por ela, a piedade é que a gente faça aquilo que a pessoa não merece que a gente faça. Sexta coisa, vê se está escrito aí, na sua Bíblia, versículo 7, a piedade, o amor fraternal, o amor entre irmão, o amor de sentimento, o amor que faz você ter amizade, essa comunhão gostosa entre os irmãos, entre amigos. É preciso acrescentar o amor fraternal à fé. Sétimo, o amor que a Bíblia chama muitas vezes de caridade, para diferenciar do amor fraternal, e ele diz que a gente tem que acrescentar à fé a caridade. A caridade é traduzida aqui por amor ao próximo, por amor de gestos e atitudes. Mais uma vez, aquele que me fez mal, eu revidar a ele com o bem. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas é possível? É possível. Que se Jesus disse que eu posso, eu posso. Se ele disse que eu sou, eu sou. Se ele disse que eu posso ser melhor, eu posso ser melhor. Porque aquele que pagou o preço lá na cruz por mim, ele disse que eu posso. Gestos e atitudes, o amor de sentimentos para com alguém que te fez mal, eu diria que não diria que é impossível, mas que é quase impossível. O teu inimigo, dá para você amar o teu inimigo de amor com sentimento? Não dá, é difícil. Diria que quase impossível. Voltando ao sobrenatural, deixei para falar nessa hora aqui. O sobrenatural não é aquilo que acontece no meio do culto, o amor ao que me fez mal, a piedade com aquele que não merece. É sobrenatural ou é natural? A gente fica às vezes procurando o sobrenatural de Deus nessas coisas que eu falei. E o sobrenatural tem que ser vivido, entendo o que eu vou dizer, naturalmente. Pô, pastor, agora eu não entendi. Como é que o sobrenatural tem que ser vivido naturalmente? O amor ao próximo, a piedade com aquele que te fez mal. Para você conseguir fazer isso, naturalmente você consegue? Não consegue. É preciso um esforço sobrenatural para que você consiga amar alguém que te feriu. É ou não é? É preciso um esforço sobrenatural para que você ame o seu inimigo. Ainda que esse amor seja de gestos e atitudes. E quando Jesus está falando de gestos e atitude, se você for ler o texto, nós não vamos citar aqui agora, que ele diz, se o teu amigo tiver fome, logo em seguida que ele diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos maltratam e nos aborrecem. Logo em seguida no texto, que a gente não pode analisar um texto sozinho, a gente tem que analisar todo o contexto dele, logo em seguida ele diz, se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dá-lhe de comer. Isso é o quê? Sentimento ou gesto e atitude? Gesto e atitude. Esse é o amor de caridade. É o que ele está dizendo aqui. Se o teu inimigo tiver sede, o que você tem que fazer? Dá-lhe de beber. Isso é amor de sentimento ou de gestos e atitudes? Gestos e atitude. É impossível, humanamente, você amar de sentimento alguém que entrou na sua casa, espancou seus filhos e agrediu sua mulher e ainda bateu em você.
Dá para você amar de sentimento uma pessoa assim? Não tem como. Agora, se algum dia ele passar na sua porta com fome, morrendo de fome, Jesus diz que você tem que dar um prato de comida. Isso é amor de caridade, isso é a caridade. É o amor ao próximo. É natural ou sobrenatural fazer isso? Não dá para fazer naturalmente. Não tem como fazer naturalmente. Se você não conseguir fazer pelo sobrenatural, naturalmente você morre de fome agora, desgraçado. Você bateu na minha esposa, fez isso. Não é assim? Natural. O natural é isso. E o sobrenatural? O sobrenatural vai além. Por isso que é sobrenatural. Sobrenatural não é só aquilo que é espiritual. Também aquilo que é espiritual. Também aquilo que não é físico, que não é palpável. Isso também é sobrenatural. Mas gestos como esses a gente só consegue fazer de forma sobrenatural. Naturalmente é impossível ser humano. Somente com o sobrenatural que Deus pode fazer atuar na sua vida. Por que é, pastor, que eu tenho que acrescentar todos esses ingredientes à fé? Então vamos repetir comigo. Eu falo, você repete. Virtude. Ciência. No caso, sabedoria, né? Temperança. Paciência. Piedade. Amor fraternal. Amor ao próximo. 7 ingredientes. Se você anotar isso aí na sua Bíblia e ler pelo menos umas 10 vezes, você talvez consiga começar a colocar em prática e entender que isso é muito, muito, muito importante para a sua vida. Por que é que isso é importante para a minha vida espiritual e material? Versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, olha, ele está dizendo não só para que haja essas coisas na sua vida. Ele está dizendo que tem que haver todos esses 7 itens que nós lemos aí e aumentar. Ou seja, eu preciso aumentar a virtude, eu preciso aumentar a sabedoria, eu não posso me conformar com aquilo que eu já tenho. Porque eu estou falando aqui, você pode dizer, pô, pastor, mas eu tenho virtude, eu faço tudo direitinho, eu só faço bem ao meu próximo, eu não faço mal para ninguém. A gente sempre fala, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca cheirei cocaína, nunca fumei crack. A gente sempre fala isso, né? Pago minhas contas todas em dia, mas vai além disso. Fazer o bem não é só isso. Você sabe muito bem o que é fazer o bem. Então a virtude, eu já tenho virtude, mas ele está dizendo que não é só para você se conformar em ter virtude. No versículo 8 ele está dizendo que é para você aumentar. Cada vez mais aumentar a sua virtude. Irmãos, não se preocupem com o bebê. Amém? Ele está cultuando da maneira dele. Glória a Deus por ele, porque ele tem saúde. Amém. Só preste atenção na palavra, deixa ele brincar. Não se preocupa com ele não. É preciso ter, e não somente ter, e ele está dizendo no versículo 8, à luz das escrituras, que a gente precisa ter e aumentar. É preciso haver em mim, e eu preciso buscar aumentar isso. Aumentar esses 7 itens, pelo menos, que é o que está dizendo aqui, que acrescentam e tornam a minha fé mais produtiva, tornam a minha fé mais, como eu vou dizer, poderosa. Não sei se seria essa palavra. Continuando o versículo, não vos deixarão ociosos e nem estéreis. Qual é o objetivo que Deus criou para nós? Sermos frutíferos. É preciso frutificar. Aquela figueira na qual Jesus passou e buscou um fruto nela, vou buscar um fruto aqui para comer. Não tinha fruto, só tinha folhas. O que foi que Jesus fez? No dia seguinte, ela estava morta. Árvores que só produzem folhas não servem para alimentar o próximo. É preciso ter fruto. E porque Jesus não achou fruto nela, não conseguiu se alimentar dela, ele permitiu que ela morresse ou a secou. Então é preciso crer, é preciso haver essas coisas em mim, é preciso que essas coisas aumentem em mim, para que eu não seja estéril, para que eu seja frutífero. O texto está sendo forçado em alguma coisa aqui, irmãos? Eu estou criando conjecturas nenhuma. Tudo isso está no texto. Você está enxergando isso aí no texto? Amém ou não amém? Amém? Por que eu preciso aumentar isso? Para que eu não seja estéril. Versículo 9. Pois aquele em quem não há essas coisas o que está escrito na sua Bíblia? Cego. Mas pastor, eu tenho fé, eu creio em Jesus, a fé gerou salvação em mim. Mas a Bíblia está dizendo que você está cego. Se você não acrescentar, se nós não acrescentarmos esses ingredientes, a nossa fé,
a fé pode estar na direção errada. Como eu falei, a luz da igreja que mais cresce nesse país, não sei se ainda é ela, a igreja mais poderosa dessa nação, mais rica, que está construindo o templo mais fabuloso do mundo, é preciso ter fé, mas ela não diz em quê. É preciso ter fé para você alcançar os seus propósitos. É preciso ter fé para você comprar a sua casa própria, o seu carro zero, o seu barco, você ter o seu negócio próprio. Não é assim? Vocês que veem as propagandas, e às vezes eu também assisto, porque está na televisão, não tem como não ver. A gente está assistindo e passa. Não é assim? É preciso ter fé, mas não diz em quem. Não diz a direção correta. Pois é, eu diria que essa é uma fé cega. Porque ela não gerou virtude, ela não gerou sabedoria, ela não gerou nada, nenhum desses itens aqui não foram gerados por essa fé. Eu vou usar uma palavra bem chula, é uma fé burra. E além de burra, é cega, é o que a Bíblia está dizendo. É ou não é cega? É o que a Bíblia disse aqui. Se a gente não acrescentar esses ingredientes à fé, a gente se torna cego. Nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados, dos seus antigos pecados. Versículo 10. Por que é que eu tenho que fazer isso, pastor? Por que é que a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso? Por que é que Jesus disse isso através de Pedro? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Aliás, ele fala nunca e ele reafirma com uma intensidade maior ainda. Nunca, jamais tropeçareis. Se você não quer tropeçar, é preciso ter esses ingredientes na sua vida. Nunca, jamais tropeçareis. Vamos ficar de pé? Chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. É preciso acrescentar suplementos na nossa fé. Ingredientes que são essenciais para que a fé seja produtiva, para que a fé esteja numa direção correta, para que a fé seja robusta, para que a fé seja produtiva, para que a fé seja frutífera, não seja estéril. Deus, quando procurar você, quando você chegar diante de Deus, ou quando Ele olhar para você, Ele vai te pedir frutos. Ele vai buscar frutos em nós. Se Ele não achar frutos, bom, o caminho pode ser o mesmo daquela figueira que Ele não achou frutos. Ser arrancada e lançada fora. Se você não quer tropeçar na sua vida de cristão, na sua vida secular, em todas as áreas da sua vida, leia algumas vezes mais esse texto aqui, 2 Pedro capítulo 1, e procure colocar em prática, e não somente ter, mas aumentar cada vez mais essas coisas em você. Tudo isso não tem nada a ver com possuir. Tudo isso não tem nada a ver, como eu falei no domingo, com o fazer. Fazer no sentido de obra eclesiástica, de obra de igreja local. Não tem nada a ver. Tudo isso aqui tem a ver com o ser humano. Tudo isso aqui tem a ver com essência. É ou não é? Portanto, tudo isso aqui tem que ser vivido no caminho e não dentro da igreja. É lá fora que a gente coloca em prática tudo isso aqui. Não é dentro da igreja. Dentro da igreja talvez 1%. Os outros 99% fica para você viver no caminho. Vamos louvar. Todo mundo pode pular aqui, né? Mas não tem ninguém que possa pular aqui, né? Então vamos todo mundo pular então. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Agora você pode pular em nome de Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo
comprado, crucificado. A minha vida foi paga na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, crucificado. A minha vida foi paga na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Quarta-feira, tá todo mundo com muita disposição ainda, a semana mal começou. Eu quero ver todo mundo pulando agora, hein? Quem não pular, a gente vai começar de novo, vai todo mundo pular. Até 3, vai todo mundo pular, hein? 1, 2, 3, vai! Todo mundo pulando, 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 pulando! Pulando, pulando, pulando! Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 pulando! Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela alegria que o Senhor trouxe aos nossos corações. Porque, ó Deus, a Tua palavra fala conosco, ela nos exorta, nos corrige, mas a alegria não sai de nós, porque sabemos que o Senhor está fazendo isso por amor a cada um de nós. Por isso o Senhor nos chama a atenção, por isso o Senhor nos corrige, por isso o Senhor nos ensina através da Sua palavra, que possamos continuar vivendo, para que possamos continuar vivendo segundo a Tua vontade, o Teu querer, agradando a Ti, vivendo uma vida melhor nessa terra, porque o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida com abundância, e essa é a Tua vontade, esse é o Teu desejo. Vida com abundância em todas as áreas, Senhor. Não somente na área financeira, como tem pregado por aí, mas, ó Deus, na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, na área emocional, em todas as áreas da nossa vida. Sabemos que essa é a Tua vontade. Te agradecemos, ó Deus, pela alegria que o Senhor colocou no nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra nessa noite, pelos louvores, que cada um de nós aqui saia cheio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que a Tua bênção esteja conosco durante esse final de semana e que domingo possamos estar aqui juntos de novo para adorarmos o Teu nome. Leva-nos em paz agora para o nosso lar, guardados e protegidos pela Tua mão poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Não saia sem dar um abraço em pelo menos 2 irmãos, profetizar um finalzinho de semana de vitória na vida dele. Deus abençoe.